Pessoal, o professor Moacir Antonelli Ponte e eu lançaremos ainda neste ano pela Springer o livro Machine Learning: A Practical Approach on the Statistical Learning Theory, onde nós abordamos tanto o básico sobre aprendizado de máquina supervisionado, quanto a parte mais avançada sobre teoria do aprendizado estatístico e como garantir que um algoritmo de classificação e de regressão aprende. Chegamos até mesmo a suporte Vector Machines e também a kernels, e todos os códigos são oferecidos em linguagem R. Bem, pessoal, eu começo agora o código do agrupamento hierárquico com vocês, e criei aqui um arquivo chamado hierarchical.r, e vou criar uma função aqui dentro chamada hierarchical, tá? Estou meio desacostumado com esse teclado, então vou digitar um pouco mais devagar, mas tudo bem. Então aqui eu começo a criar a minha função. Bem, vamos lá. Essa função, ela vai receber primeiro uma matriz de similaridades e em seguida um critério. Esse critério se refere a single linkage ou complete e tudo mais. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: se o número de linhas da minha matriz de similaridade ele for diferente do número de colunas que eu tenho nessa matriz de similaridades, então eu vou fazer o seguinte: eu vou retornar uma mensagem dizendo o seguinte: essa matriz tem que ser quadrada. Então, matrix must be squared, por exemplo. Por que ela tem que ser quadrada? Porque eu tenho que ter similaridades entre os elementos, cada elemento em relação a todos os demais, inclusive em relação a ele mesmo. Aqui em cima eu vou criar uma lista onde eu vou retornar o resultado do dendrograma. O dendrograma, no final das contas, está nessa results. Vamos chamar ele de dendrogram. Pronto. Vai ficar melhor. Dendrogram. Beleza. Bem, o segundo passo meu... Opa! Vou tirar a lista aqui. O segundo passo meu é o seguinte: eu vou criar uma variável lista para representar minha partição atual. Quem será a minha partição atual? Ela será isso daqui, ó. Eu vou inserir elementos nela de 1 até o número de linhas que eu tenho na matriz de similaridade, que é igual ao número de colunas, para poder identificar cada elemento. Ou seja, o partition, no primeiro momento, o partition aqui de i, ele vai ter basicamente um vetor lá dentro contendo i. Ou seja, a primeira partição contém como primeiro elemento nessa lista o elemento 1, depois o elemento 2 na segunda posição, o elemento 3, o elemento 4, que são cada um dos pontos que a gente tem no espaço, né? E a matriz de similaridade está me dando essas distâncias relativas entre eles, tá? Em seguida eu vou fazer o seguinte: enquanto o comprimento desta minha partição atual ele for maior do que 1, significa que eu ainda tenho coisas para agrupar, eu tenho coisas para unir hierarquicamente. Então eu continuo o meu processo. O que eu vou fazer nesse processo? Eu vou fazer o seguinte, olha só a minha ideia. Eu vou fazer um for aqui, onde eu vou variar uma variável i aqui, sei lá, de 1 até o comprimento das partições, o número de elementos que eu tenho na variável partition, menos 1. Ou seja, eu vou variar para cada um dos meus conjuntos, que seriam os conjuntos A e B aqui, né, que eu vou identificar com vocês já. E da mesma forma, vou variar com J, começando... Deixa eu... Como falei para vocês, não estou acostumado ainda com esse teclado, mas logo logo eu me acostumo. Onde meu J vai variar de i mais 1, para eu poder comparar todas as possibilidades contidas nas partições com as demais. Ou seja, eu vou pegar o primeiro elemento contido em partition versus o segundo, depois o terceiro, depois o primeiro versus o terceiro, o primeiro versus o quarto, o primeiro versus o quinto. Ou seja, esse primeiro corresponde para a gente ao que eu chamei de grupo A no vídeo anterior com vocês, onde eu vou ter aqui, ó, o grupo A é formado, por enquanto, por exemplo, por um único elemento, que seria o elemento 1 ali contido. E o B, ele seria representado para a gente por o partition na posição J. Então eu tenho agora os dois conjuntos. Tendo esses dois conjuntos, qual que é a minha ideia? Olha só.
eu vou fazer um recorte aqui, vou criar uma matrizinha chamada Elements, onde ela vai pegar a matriz de similaridades e vai recortar para mim em relação aos relacionamentos que todo elemento em A tem com todo elemento em B. Olha só que legal, como isso aqui facilita muito a nossa vida. Vou criar uma variável valor recebendo 0, e a minha ideia com esse valor é ver se o critério for igual a single linkage. Eu vou chamar de single aqui, só. Tá? Então a minha decisão é a seguinte: eu vou usar o valor do critério dado pelo mínimo desses elementos que foram selecionados, certo? Olha só que interessante. Caso contrário, deixa eu copiar isso daqui 2 vezes, porque eu vou ter mais outros critérios aqui, como vocês sabem, né? Olha só, eu vou ter um critério para o complete e vou ter um critério adicional aqui para o average linkage. Então, para o complete, eu passo a palavra complete, e aqui para o average eu passo a palavra average. No caso do complete, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância máxima, como a gente viu, e no caso do average, a média. Olha, os critérios já estão bem definidos aqui. Daí, em cima desses valores, olha só, eu vou verificar o seguinte: se esse valor for menor do que um mínimo, que eu já vou definir com vocês, quem vai ser esse mínimo, né? Olha só que interessante. Aqui fora, ó, eu preciso inicializar uma variável que recebe mínimo, por exemplo, recebendo infinito. Tá? E quem vai ser o identificador para mim que eu preciso unir, né? O identificador do grupo A, que é o que será selecionado, e o identificador do grupo B, que será selecionado também. Por enquanto eles recebem -1, só para eu ter uma inicialização. E aqui nesse if eu vou fazer o seguinte, ó, opa, nesse if, como falei, teclado, eu não estou acostumado. Nesse if eu vou fazer o seguinte, olha só, o mínimo recebe esse valor, caso o valor venha a ser menor, ou seja, caso eu tenha dois grupos, A e B, que de fato, segundo o critério ou do single linkage, ou do complete linkage, ou do average linkage, eles são os mais próximos que devem ser unidos, devem ser aglomerados naquele momento na minha partição que eu vou produzir. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, que o elemento, o grupo A é identificado pela variável i, que eu tenho no meu for lá mais externo, e o B é identificado pela variável j. Aí eu sei quem que eu vou unir. Eu vou unir A com B, vou unir esse i específico com esse j específico. Se vocês notarem, a hora que eu terminar todo esse for, eu já vou saber quem é o A e quem é o B que devem ser unidos. Aí eu tive uma ideia, um pouco antes de começar o vídeo, que foi o seguinte: seria legal criar aqui uma nova partição para ficar um pouco mais, digamos, intuitiva a compreensão, mais didática. E aí aqui eu vou dizer o seguinte: essa variável j, vocês já vão perceber o que eu vou fazer com ela. Eu vou indexar uma das listas aqui, a gente já vai ver. Olha só, eu vou fazer um for variando até o total de partições, porque eu tenho que trazer todos os dados que estão nessa partição antiga para a partição nova. Se por algum acaso esse elemento i específico ele é tanto diferente do id escolhido, quanto ele é diferente, olha só, quanto ele é de, cadê o teclado terrível, do BID, o que eu vou fazer? Olha só a minha ideia. Se ele é diferente, é porque se trata de dois grupos A e B que eu não vou fazer, não tenho nenhuma união para fazer de grupos, né? Nesse caso, a minha nova partição, ela é composta naquele índice J, olha o que eu estou fazendo com J aqui, eu estou usando para indexar a nova partição. Ela é composta pela partição de I mesmo. Aquele próprio I não vai ter nenhum tipo de junção, nenhum tipo de união, nada assim. Caso contrário, se por algum acaso o meu I ele for menor ou igual ao A.id e esse I for menor ou igual ao B.id, significa que eu vou unir esses dois grupos. Por que eu usei menor ou igual aqui e não simplesmente verificar se o I vem a ser igual ao id ou ao BID? Porque ele será igual em duas situações, e daí eu produziria uma nova partição onde eu inseriria 2 vezes a união de A com B. A união do grupo A com o grupo B, o que seria um problema.
Então, na minha nova partição, na posição J específica, o que eu vou fazer com ela? Olha só a minha ideia. Eu vou fazer a união dos vetores. Olha só como é que eu faço a união no vetor, né? Eu represento um vetor no R dessa forma. Uno o grupo identificado por A.id com o identificado, deixa eu pôr aqui embaixo, para vocês enxergarem melhor, com o B.id. Certo? Tanto nesse caso aqui, quanto no caso de cima, eu preciso incrementar o J, né? Para poder indexar uma próxima posição, que faz todo sentido. Só que tem uma exceção aqui, né? Tem um caso de exceção. Porque, novamente, quando eu passar pelo I aqui e tentar... por exemplo, ele é menor ou igual a... Ele é igual ao A, mas ele é menor que o B. Então, a hora que ele tentar passar novamente pelo B, ele vai furar esse else e cairia aqui fora. Então, não posso colocar o incremento de J aqui, porque senão daria pau. Tá? Cairia nesse caso. Tem algumas coisas adicionais que eu preciso fazer aqui com vocês, né? Deixa eu subir para verificar. O dendrograma está aqui, a partição está aqui, criei a partição. Eu vou criar uma variável chamada nível, onde nela eu vou colocar a altura do dendrograma. Isso aí vai ficar bem legal. Eu vou pegar aqui no meu dendrogram, naquele nível 0 específico, e aqui vocês vão notar que é o seguinte, eu só consigo indexar aqui se eu usar string. Então eu vou transformar o level numa string, porque daí o dendrograma pode ser indexado por essa variável, né? Tipo uma tabela hash. E aí eu vou falar, olha, estou indexando o nível 0 com os pontos que eu tenho no espaço. Então, se eu não considerar nenhuma distância de conexão, cada ponto está isolado do outro. Então, eu tenho a própria partição. Supondo que eu não tenho nenhum ponto sobreposto, tá, pessoal? Eu estou partindo dessa pressuposição, mas tudo bem. Aqui para baixo, o que eu vou fazer? Olha só. Se vocês notarem bem, quando eu sair desse fora aqui, eu vou ter o seguinte cenário. Se o level receber min, ele recebe exatamente essa distância de conexão. E aí eu posso pegar o meu dendrogram e fazer o seguinte com ele. Opa, teclado de novo. Meu dendrograma e fazer o seguinte, olha, naquele nível específico, você vai unir e produzir esta partição específica. Então, o dendrogram ele está produzindo para mim um conjunto de partições, olha só que legal. E a partição seguinte é dada pela nova que a gente acabou de produzir, para poder rodar isso daqui, né, iterar e tudo mais, e não ter nenhum tipo de problema. Aqui no final, a minha ideia é simplesmente de retornar aqui o dendrograma. Só isso, tá? Eu não sei se o código ainda já funciona e tal, né? A gente já testa aqui do lado. Então, para testar, eu vou abrir o R, né? Como eu sempre faço com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar o exemplo do vídeo anterior. Eu tenho um ponto sobre uma reta onde ele está localizado no 0, um que está localizado no 1.1, o outro que está localizado no 3.2 e o outro no 6.2. Quem não viu o vídeo, veja, tá? Porque vai ajudar muito a compreender. Transforma isso daqui numa matriz com uma coluna só, tá? Com uma coluna só. Esses aqui são os meus dados, olha só, pessoal, meus pontos no espaço. Legal. Eu sei que tem uma função no R pronta que mede distância já, ó, distância euclidiana, tá? E eu vou pedir para ele produzir para mim, em cima dessa distância euclidiana, eu vou pedir para ele me transformar isso daqui numa matriz. Olha só o que ele faz. Opa, se eu digitar certo, né? Ele já cria para mim a matriz de distância euclidiana, olha só que legal. Essa matriz, eu vou chamar ela de similaridades, ó, S. Deixa eu ver se o S é uma matriz mesmo, porque senão ele vai... É uma matriz. Se eu der any row nele, tem que funcionar. Tá, funcionou. Carrego meu código, né? O código que a gente fez aqui junto. Hierarchical.r e chamo a função hierarchical. Cadê? Hierarchical. Tá aqui. Passo para ela, em primeiro lugar, quem será similaridades. Eu vou passar aqui similarities primeiro, que seria a matriz S. E em seguida eu passo o critério. Eu vou passar para vocês primeiro o critério do single linkage, só para a gente ver se roda o código. Opa, rodou de cá. Legal. Eu queria que vocês confrontassem com o código, com o vídeo anterior, que vocês vão notar algo interessante. Olha só, indexado em 0, eu tenho os 4 pontos. Tudo indexado em 0, olha só. Se eu olhar para a indexação em 1.1, eu só tenho a união do 1 com o 2, que são de fato os dois mais próximos, assim como a gente viu no vídeo anterior.
Os demais, ó, estão isolados ainda, o 3 e o 4. Daí quando eu vou para 2.1, que é a distância realmente mais próxima de conexão do grupo A com o grupo B, porque o A contém o I e o 2 e o B contém o 3, ele de fato consegue unir. Só que o 4 ainda está isolado. Daí finalmente com a distância 3 eu consigo unir todo mundo. Beleza, funcionou. Obviamente se eu retornar isso daqui uma variável qualquer, fica mais fácil de enxergar, porque olha só o que eu posso fazer. Eu posso pôr um dólar e falo, olha, com a distância 0, o que eu tenho? Ops, acho que o 0 meu tem que ser assim. Ó. Deixa eu pôr aqui algo assim, beleza. É uma string, né, que eu falei para vocês. O 1.1, dá uma olhada, com a distância 1.1 eu vou ter esse cenário. Com a distância 2.1 eu tenho esse cenário, com a distância 3 eu tenho esse cenário. Ou seja, você pode escolher a distância, que é o que a gente chama de ponto de corte depois. Tá, um ponto de corte do dendrograma para o nível de união que nós desejamos. Se eu rodar o complete, tem que funcionar também, né? Exceto se eu fiz alguma besteira. Eu vou imprimir o Z inteiro, para a gente olhar com calma. Olha só, o complete vai pegar o de maior, ele vai pegar cada um dos pares de grupos, compará-los considerando o máximo de distância entre esses pares, daí pegando a menor dessas máximas distâncias. Então, olha só, inicialmente todo mundo isolado. No segundo passo, eu vou comparar todos com todos. Como tem um ponto só, é a distância de um relativo ao outro, no final das contas ele vai unir os dois primeiros pontos da mesma forma. Aqui começa a ficar interessante, porque a hora que ele compara esse grupo com esse, o mais distante é o ponto 1. Então ele vai pegar o 1 versus o 3, para encontrar a distância desse grupo com esse grupo aqui, e do 4 versus o 3, fazendo com que ele una primeiro o 4 com o 3 numa distância 3, que é exatamente o que a gente queria, olha só. E finalmente com a distância 6.2, que é a distância total, se vocês notarem, a distância do 1 para o 4, porque o complete pega a maior distância, ele faz essa união finalmente. Se eu pegar o average, olha só, o average linkage, né, e printar tudo aqui para vocês olharem, opa, ele gerou um monte de quebras aqui, isso faz sentido nos números. 0, está todo mundo. Na indexação 1.1 ele uniu 1 e o 2. Depois o que ele vai fazer? Tirar a média, ele vai fazer o 3, a distância do 1 do 3, mais a distância do 3, elas são o 2 e depois tira uma média. E aí ele vai notar o seguinte, que realmente faz sentido unir, porque na média a distância dá 2.65, como a gente já viu no outro vídeo, inclusive. Bom que eu não errei naquele cálculo. E finalmente, quando eu vejo a média de distância desses pontos, opa, eu fiz besteira aqui, pontos desse grupo com esse cara aqui, a distância dá esse 4.76, que é o que finalmente ele obtém o resultado final. Se vocês notarem, o Z, olha só, ele sempre vai ter um resultado, eu vou escolher o ponto de corte. Se eu quero um ponto de corte com distância 1.1, com distância 2.65, com distância 4.76 e por aí vai. Nós definimos esse ponto de corte. Eu sugiro muito que vocês procurem por um paper do Carson, em conjunto com outro autor chamado Memoli, eu acho que é assim, inclusive o Memoli dele, ó, tá? Onde ele fala sobre Stable Clustering. É um artigo muito interessante, onde ele vai discutir, inclusive, sobre a possibilidade de eu obter estabilidade para agrupamento. Eu estou dizendo isso aqui mais como uma dica para quem tem interesse em continuar nessa área. Pessoal, é isso nesse vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal para que nós possamos mantê-lo. Valeu!